Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem do baralho cigano aqui no meu canal. Tiragens essas que são 100% intuitivas e guiadas por Maria Padilha. Então se você chegou nesse vídeo, se esse vídeo chegou até você, fica aqui comigo. Dedica esse tempinho agora a entender o que a espiritualidade tem pra te trazer, o que a espiritualidade quer falar contigo, porque aqui nesse canal Maria Padilha tem falado com muitas pessoas, tá bom? Então fiquem aqui. Acompanhem o vídeo, olhem para a Padilha, para as velas, para os cristais, tá bom? Esqueça um pouco da família, esqueça um pouco dos amigos. Eu vou deixar a carta aqui do lado enquanto tem baralho, eu vou dando aqui alguns recadinhos para vocês. Peço que se inscrevam no meu canal. Peço que deixem o like se vocês gostarem do meu vídeo. Não se esqueçam, é muito importante likes e comentários. O meu canal ele é muito novo na internet e ele está numa fase de teste pelo YouTube. Então ele deu uma impulsionada no canal. Agora ele está testando meu público base, está vendo se as pessoas realmente continuam curtindo, comentando, para que ele possa levantar um pouco mais o meu canal e colocar para mais pessoas ainda depois. Então assim, tudo aqui na internet, no YouTube, são etapas, são degraus. Então eu consegui subir um pouquinho, somos já mais de 3.000 inscritos, é bastante já para menos de 2 meses de canal, 1 mês e meio de canal. Mas agora a gente está numa fase de teste muito importante que eu conto muito com a ajuda de vocês. Então eu peço, quem puder comentar bastante aqui nos meus vídeos, vai me ajudar demais, demais, demais. Padilha, eu já me sinto pronto e preparado para saber que mensagem é essa que a senhora veio trazer. Peço que a partir desse momento a senhora feche meus olhos, minha boca e meus ouvidos aqui para tudo que for aqui dessa terra, que nada venha me atrapalhar, nenhum espírito obsessor me atrapalhe, nada desvie meu foco da minha mente, dos meus pensamentos. Que a partir desse momento a senhora abra a minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que venha da senhora, tudo que seja espiritual, tudo que venha ligado aos recados daquilo que a senhora quer passar e que eu seja usado como teu instrumento. Que o meu sexto sentido e a minha intuição sejam aguçados e que eu seja realmente um instrumento de fé e de mediunidade. Que assim seja e que assim será. Pessoal, se concentrem bastante, tá bom? Na energia que vai vir aqui. Desejo para todos vocês uma boa leitura. E vamos então descobrir o que a Padilha traz. Como sempre eu escolho o bolinho da esquerda. Vou deixar aqui no cantinho. Eu vou mostrando primeiro aqui as cartas para vocês. Vamos vendo então. A Rainha de Copas foi a primeira carta que veio aqui para vocês. Estão vendo bem? Coloco aqui. Rainha de Copas. Nós temos o 6 de Copas também. Olha que interessante. Copas chegou reinando aqui no jogo de vocês. Nós temos o 3 de Copas, uau! E olha que tá muito bem baralhado esse jogo, hein? Vamos ver que mensagem é essa que a Padilha traz. O 2 de Ouros. 2 de Ouros chegando aqui. O 4 de Espadas. Carta poderosíssima. Eu não gosto de já ficar falando o significado das cartas quando eu tô com tarô. Vocês veem que com baralho cigano eu faço, né? Mas com tarô eu não gosto tanto porque muitas vezes as cartas juntas elas trazem outro significado, né? O 5 de Ouros. 5 de Ouros, uma carta muito importante no tarô. Nós temos o Mundo. Que lindo. Carta do Mundo chegando aqui para vocês. Nós temos o 6 de Espadas. Essa carta aqui é uma carta que eu gosto dela bastante, tá, gente? 6 de Espadas já me ajudou a trazer decisões importantíssimas para minha vida. Nós temos aqui o Papa, ou Hierophante, como muitos chamam. Eu chamo de o Papa. E nós temos então aqui para encerrar a Rainha de Paus. Vamos aqui encerrando com a Rainha de Paus. Enquanto isso, eu vou colocar o restinho das cartas que sobraram aqui no canto, porque eu não vou precisar usar elas. Deixa eu só me organizar aqui, tomar uma aguinha rapidinho. Gente, vamos começar falando aqui sobre a Rainha de Copas, que são intuição. Uma carta muito ligada aqui com intuição. Uma carta que representa muito sensibilidade, uma carta que fala muito de compreensão e de apoio emocional. Que lindo já o baralho começar para vocês indo falar sobre compreensão e sobre esse apoio. Eu acho que é algo muito ligado à profundidade emocional. Tá? Junto aqui com a carta do 6, que fala aqui sobre lembranças do passado, simplicidades, alegrias, talvez que seja alguém, você precisando de algum tipo de compreensão ligado aqui a alguém do seu passado, que a carta vem falando sobre alguém ligado aqui ao seu passado, tá bom? Alguém que já te trouxe muitas alegrias, alguém que
realmente te traz um sentimento de nostalgia muito grande. E pode até ser mesmo que essa pessoa também traga ensinamentos, pode ser que nostalgia no sentido de ensinamentos com alguém do seu passado. E a Rainha de Copas pode me associar e pode me ligar muito, traz assim na minha mediunidade, na minha cabeça, algo ligado à avó, ligado à mãe, mas principalmente assim ligado à avó, como se fosse algo ligado à avó que te traz hoje para sua vida muita nostalgia, um sentimento de nostalgia, um sentimento de alegria, de lembranças do seu passado. E essa combinação aqui no baralho, ela fala muito também sobre a gente se reencontrar com a gente mesmo. Porque quando a gente fala do passado, quando a gente fala de avô, de avó, a gente lembra da nossa essência lá de trás, daquilo que a gente era, dos valores que foram ensinados pra gente. Então, aqui pode ser que alguns de vocês estejam num momento de reencontro com vocês mesmos, um momento aqui onde vocês vão realmente aqui mergulhando ao encontro daquela criança interior. A carta do 3 de Copas, ela fala muito sobre celebração, sobre amizade, sobre união. E aqui vamos falar então um pouquinho sobre união, falando sobre essa questão familiar realmente aqui. Vocês vivendo um momento, talvez para o Natal, talvez agora essas festas de final de ano, com muita realmente celebração, com muita família, união, muitos amigos, te trouxeram muitos sentimentos de nostalgia, te fizeram pensar em muitas coisas lá de trás, te fizeram se conectar contigo mesmo do teu passado, talvez muitas histórias que andaram surgindo aí nos encontros, sabe assim, quando se reúnem as famílias e todos ficam juntos e começam aquelas histórias de passado e vocês lembram de pessoas que foram importantes aí na vida de vocês, e essas pessoas, elas trazem valores, elas trazem uma união, um vínculo afetivo muito grande. Pode até mesmo me remeter aqui essa tiragem, gente, vem me falando sobre uma questão talvez de familiares que estavam muito distantes, pessoas que estavam com um vínculo emocional muito distante um do outro, e vocês tiveram uma reaproximação muito bonita agora por conta dessas festas aqui, dessas celebrações aqui de final de ano, que realmente essa carta ela fala muito sobre essa questão de celebração. E engraçado, né? Que a Padilha traz essa tiragem justo agora na época que a gente está em celebração de Natal, de Ano Novo, né? Que vai ser para muitos de vocês, tá? Um momento muito importante realmente de reconexão. Eu não sei se esse avô, essa avó de vocês aqui ainda é vivo, ainda é uma pessoa viva, ou se é alguém falecido. Se esses assuntos aqui vocês trouxeram agora por uma questão de nostalgia, por uma questão de lembrança, de sentimento dessa pessoa não tá mais aqui próxima com vocês, mas eu vejo uma energia muito ligada à essência, muito ligada ao que você é, muito ligada ao reencontro com você mesmo. Até falando aqui do 6 de Copas, né, que trouxe, falando muito aqui sobre uma questão de nostalgia, sobre uma questão de realmente uma coisa muito assim, muito do passado, uma coisa muito ancestral, vindo aqui, trazendo uma união muito bacana para vocês, aqui agora no final do ano. A carta do 2 de ouros. Essa carta ela fala muito sobre equilíbrio, sabe? Equilíbrio sobre tempo, sobre prioridades. E eu vou trazer aqui essa questão do equilíbrio e prioridades, falando muito sobre essa questão aqui de família. Talvez muitos de vocês focaram muito nos últimos tempos, ou em trabalho, ou em estudos, ou em relacionamento, se afastaram de pessoas, se afastaram de família. E agora com esse final do ano trouxe realmente aqui essa carta, essa questão de prioridades. O que são prioridades na sua vida? Talvez foi um momento onde vocês aí acabaram repensando muito essa questão prioridades. Vocês estão perdendo tempo com coisas que são desnecessárias, vocês estão desgastando a energia de vocês com coisas que não fazem sentido para a vida de vocês. Sabe, que tipo de reflexão foi essa que vocês andaram fazendo agora com esses encontros aqui de família? Que assuntos foram esses que mexeram com vocês? Até porque a carta do 4 de espadas, ele fala muito sobre realmente uma questão de reflexão. Sabe assim, um momento que parece que vocês realmente reavaliaram muitas coisas agora no final do ano. Realmente esse final de ano trouxe muitas reflexões para vocês. E a Padilha até me traz também aqui, caso seja alguns de vocês que passaram o Natal, agora as festas de final de ano sozinho, pode ser que realmente tenha sido esse momento de reflexão também, onde vocês puderam lembrar de momentos lá de trás, momentos de como vocês eram unidos, momentos de como vocês eram felizes, e talvez vocês queiram de alguma forma resgatar isso aqui na vida de vocês, tá bom? Então para um grupo de vocês que passaram esse momento agora de final de ano, porque estavam com a família, porque se reconectaram, e porque estão se reconectando com pessoas que talvez vocês até há algum tempo não estavam tendo tanto contato,
Outros de vocês, a solitude vem trazendo um sentimento, uma sensação de não querer mais ficar sozinho. Um sentimento, uma sensação de realmente agora vocês querem resolver muitas coisas aqui na vida de vocês. Vocês realmente estão num momento de reflexão muito grande. Esse final de ano, agora essas festas, teve uma reflexão muito grande, a um ponto de vocês começarem a pensar muito e reavaliar muito, sabe? Se preparar para talvez até buscar alguém para uma conversa, para talvez procurar alguém para uma conversa. Se seja o caso aqui de uma parte de vocês procurar alguém para uma conversa, faça isso, sabe? Não fica esperando. Não fica esperando o momento certo, a hora certa, porque eu acho que você, dentro do seu coração, você tem muita coisa para soltar, você tem muita coisa que você pode falar. E você não quer continuar sozinho, você não quer continuar sozinha. Então aqui tem duas situações muito bonitas aqui envolvendo família, envolvendo pessoas que estão se reconectando. Talvez alguns de vocês aí muito tempo sozinhos já estavam por realmente por trabalho, por realmente estudo, profissão, ou até mesmo por conta de relacionamento, alguém se envolveu em algum relacionamento, talvez que se afastou de família, se afastou de amigos, e agora com essas festas de final do ano, vocês sentiram a necessidade de estar juntos. Ou alguns de vocês já puderam estar juntos e realmente vocês entenderam que existem coisas mais importantes na vida de vocês que são a família de vocês, e não talvez outras coisas que vocês andaram vivendo e buscando nos últimos tempos. Os 5 de ouros, eles vêm falando aqui sobre emoção. Vamos falar primeiro sobre emoção, porque normalmente as pessoas se remetem muito a querer usar os 5 de ouros para falar de financeiro, né? Falar sobre dificuldade financeira, mas aqui nesse caso eu vejo muito mais como uma questão de dificuldade emocional realmente. Sabe assim, uma sensação de escassez, mais aqui puxado para o lado sentimental, puxado aqui para o lado nostalgia, puxado aqui para o lado de você ter pensado muito em família, nesse sentimento familiar. Eu não sei se você não está podendo confiar em pessoas da família, eu não sei se você se afastou de pessoas da família nos últimos anos, eu não sei se a tua família ela está de repente muito desestruturada, e você agora no final do ano você pensou muito nisso, sabe? Lembra que tu também pode ser o apoio para as pessoas. De repente, tu tá muito sozinho. Deixa eu te falar aqui alguma coisa que me veio aqui forte agora aqui na minha cabeça. De repente tu tá muito sozinho e talvez tu tenha assim te afastado aqui de família, tu tenha assim se afastado de amigos, tu tenha realmente aqui vivendo um momento que tá sendo até muito difícil para vocês. E a Padilha me pede para falar, normalmente gente, essa carta aqui as pessoas usam muito ela para falar sobre financeiro, né? Mas a Padilha me pede que eu te traga um recado para que tu saiba que tu não precisa enfrentar tudo sozinho nessa vida. Se tu tá sentindo falta de família, se tu tá sentindo falta de conexão, se aqui tu andou pensando muito em avô, avó, alguém aqui do teu passado que era talvez uma pessoa que unia muito a tua família, talvez essa pessoa tenha desencarnado, talvez essa pessoa não faça mais parte desse nosso plano, e talvez agora no final do ano vocês se reuniram e vocês lembraram muito dessa pessoa, ou se você está aí sozinho e você lembrou muito dessa pessoa, do quanto essa pessoa unia todo mundo, e depois que ela se foi, provavelmente vocês acabaram ficando muito sozinhos, você hoje está muito afastado de todos. Padilha me traz aqui com essa carta que você entenda que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Que talvez tu possa sim procurar a tua família, talvez tu possa sim procurar, não precisa ser todo mundo, mas que seja algumas pessoas que vocês possam se conectar, que vocês possam, como é que eu posso falar, unir um pouco mais, juntar um pouco mais esse sentimento de família. Só tomar com uma aguinha, gente, só um minutinho. Quando a Padilha traz muita intuição assim em seguida, que eu não paro de falar, que eu não faço pausa, minha garganta começa a secar, começa a doer. Bom, a carta do mundo. A carta do mundo, ela fala muitas vezes sobre uma questão assim, ó. Se alguém foi aqui dessa terra, eu vou trazer aqui essa analogia, tá bom? Vocês me desculpem que nem todas as cartas elas vêm por uma questão de significado em si só da carta. Muitas vezes é a Padilha aqui soprando coisas para eu falar para vocês, tá bom? A carta do mundo, ela fala sobre ciclos, tá? Mas muitas vezes, a gente também tem que entender que ciclos encerram, que pessoas cumprem missão, pessoas cumprem missões. Eu tô aqui fazendo aqui minha missão, levar a palavra da Padilha, levar uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio, de conforto para vocês. Se alguém aqui cumpriu uma missão na tua vida e essa pessoa já foi para um outro plano, se desprenda e permita que essa pessoa vá evoluir, permita que esse espírito ele vá continuar a missão dele num outro plano,
E talvez agora você pode dar continuidade na missão dessa pessoa, já que essa pessoa unia todo mundo. Quem sabe agora pode ser você. Quem sabe agora você faça esse mundo girar, você faça essas pessoas voltarem a se encontrar, você faça essas pessoas voltarem a estar juntos, você seja a harmonia da sua família novamente. Talvez a Padilha trouxe você até aqui porque você tenha observado agora nas festas de final do ano algumas pessoas em volta de você triste, talvez pai, mãe, irmãos, triste porque falando aquele discurso de que enquanto a fulana ou fulano era vivo, todo mundo era unido e hoje em dia ninguém mais é. E talvez seja você a pessoa que pode unir essa tua família. Talvez seja você a pessoa que está com essa sensibilidade emocional e espiritual nesse momento para tá fazendo essa união. Talvez até mesmo você esteja sendo tocado por um parente seu que já se foi. Eu falei muito aqui sobre a avó, né? Talvez essa energia materna que eu sinto aqui, que agora está em cima de você. E talvez você seja essa pessoa que pode agora ser usado para estar trazendo essa união aqui para tua família. Sabe? Pensa um pouco com carinho sobre isso. Porque eu acho que tu, aqui com a carta do 6 de espadas, eu acho que tu, juntando com o mundo, claro, né? Você pode ser agora essa união. Sabe? Esse momento de transição que talvez todo mundo se afastou por conta de uma pessoa. Talvez você seja essa energia agora que vai trazer essa união para todo mundo. Tá vendo aqui que tem o homem que remando o barco? Talvez seja você que nesse momento possa remar um pouco e levar a sua família para essa união novamente. Aqui eu vejo que essa mulher aqui no barco, aqui com uma mulher triste, uma mulher para baixo, uma energia realmente mais caidinha. Talvez seja você que possa transformar isso aqui. E se essa energia for a sua, que você possa transformar essa energia, sabe? O 6 de espadas, ele fala muito sobre algo muito mais profundo, sabe? Eu acho essa carta, lembra que eu falei pra vocês no começo, quando saiu ela, que é uma carta que ela já me trouxe muita resposta positiva e resposta que eu nunca nem imaginei? É mais ou menos o que ela vem aqui falando. Talvez você precisa aqui, ó, conduzir essa tua energia aí baixa, que tá baixa no momento, essa energia de tristeza, essa energia de nostalgia, muito aqui sobre nostalgia, sobre quando era de tal forma, agora hoje em dia não é mais. Talvez você sendo essa pessoa que possa transformar o seu redor, transformar aqui na sua família. Até porque a energia do Papa, junto com a energia da Rainha de Paus, eles falam muito sobre isso. Sabe, o Papa, ele fala sobre a sabedoria, né? É uma carta que fala sobre sabedoria. Ela é uma carta que fala muito sobre, como chama? Fala muito sobre tradição. Essa carta que ela sempre fala muito sobre tradição, sobre ensinamentos, aqui ó, falando sobre tradição. Lembra que eu te falei lá atrás dessa energia aqui, ó? Essa energia que começou guiando aqui o teu jogo. O Papa, ele fala muito sobre tradição. Então, de repente, você resgata aqui as tradições da sua família. Sabe, você, de alguma forma, conseguir trazer esse alinhamento. Pensa no Papa como ele sendo a energia de quem está à frente da Igreja Católica. Não é assim? Ele não é aquela pessoa que direciona, aquela pessoa que guia todo mundo. Lembra que eu te falei aqui, ó, de você remando esse barco? Seja você a pessoa que guia, a pessoa que direciona. Seja você essa pessoa aqui na sua família. A energia do Papa é muito forte. Até me emocionei, gente. Até fiquei aqui um pouco agora pensando muito. Eu fui... Mês passado agora eu estive no Vaticano. Eu comecei a falar aqui do Papa, eu até me lembrei aqui de umas cenas aqui durante aqui a minha viagem, acabei me emocionando um pouco agora, pensando que eu realizei um sonho muito grande. E a rainha falando da confiança, essa questão realmente de liderança. A rainha é realmente essa liderança. Então que você realmente junte essas duas cartas aqui, que com sabedoria você consiga talvez liderar a sua família, talvez unir todo mundo. Talvez você seja essa pessoa que possa, de alguma forma, convidar os primos, as primas aí para estar fazendo mais coisas juntos, para estar convidando a família para passar a final de semana junto. Eu sei que sempre sai uma discussão daqui, uma briguinha dali, mas não vamos se deixar levar pelo sentimento hoje em dia de que as pessoas falam que família hoje em dia todo mundo é desunido, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Padilha te trouxe até esse vídeo aqui com uma mensagem muito maravilhosa, uma mensagem que pode trazer muita transformação aqui na tua vida e até mesmo na vida de outras pessoas também. Até mesmo que na vida de outras pessoas também. Gente, eu acabei me empolgando demais aqui com a tiragem e eu esqueci de pedir para vocês que deixem comentários, que deixem likes aqui no canal.
Então, para que o meu vídeo não tenha pouco engajamento, eu quero muito pedir para vocês que comentem bastante aqui embaixo. Comentem a palavra família, para que a gente realmente se entenda, para que eu entenda que vocês chegaram até aqui, para que eu entenda que vocês estão conectados comigo, com a mesa. Eu acabei me envolvendo aqui demais aqui na história e realmente esqueci que eu tô gravando o vídeo. Gente, eu sou muito novo aqui na internet, então eu sou tarólogo já há 12, quase 13 anos. Eu penso que você tá aqui na minha frente, sabe? Eu me conecto com você como se você realmente estivesse aqui na minha frente e eu esqueço que eu tô gravando o vídeo, eu esqueço que eu tenho que falar certas palavrinhas, então peço muito a ajuda de vocês porque eu ainda não tenho essa prática de ficar falando, sabe? Inscreva-se, faça isso, faça aquilo. Então eu preciso muito que vocês me ajudem aí com comentário, com like. Peço que quem quiser ser membro do meu canal, quem tá gostando das minhas tiragens, sejam membros, sejam apoiadores aqui do canal, é muito importante. É uma forma também de vocês estarem fazendo caridade, pode ter certeza disso, porque eu vou estar aqui continuar, eu vou poder me dedicar mais ainda a estar trazendo as mensagens da Padilha através do baralho. Então, quem quiser doar pro meu canal, tá bom? Tem um Pix aqui embaixo, herdeiro-da-magia@gmail.com. Vocês podem fazer a doação do valor que vocês sentirem no coração de vocês. Sempre peço que sejam números ímpares, tá bom? E quem quiser ser membro do canal, que ser um apoiador, né, durante os meses aqui do canal, tá bom? Você clica no botãozinho aí embaixo. Como gratidão a vocês por estarem ajudando o meu canal, por estarem contribuindo com o meu canal, eu coloco o nome dessas pessoas todas aqui no caderno da Maria Padilha, tá bom? Esse caderno todos os dias a Padilha abençoa, e o horário dela é às 3 da manhã, então esse caderno todos os dias às 3 da manhã tá lá, com as velas, para que a Padilha abençoe vocês. Esse caderno só sai de lá para trazer para cá para gravar o vídeo, e volta para lá de novo. Que a Padilha possa abençoar as pessoas que estão abençoando no meu canal 7 vezes mais com aquilo que estão doando, tá bom? Que vocês sejam realmente abençoados por estarem me abençoando. Então quem quiser, quem sentir no coração que meu canal vale a pena apoiar, porque vocês estão vendo verdade no meu trabalho, vocês estão vendo que eu estou ajudando muitas pessoas e quiserem me apoiar, uma forma que eu tenho de retribuir vocês, então é colocando o nome aqui no caderno da Padilha. Vamos dar continuidade então, para esse vídeo não ficar gigantesco de longo, agora com baralho cigano, vamos ver que mensagem mais a Padilha tem para trazer aqui para vocês, como sempre. Eu corto em 2 e escolho o da esquerda. Vamos ver então que mensagem mais a Padilha traz aqui para vocês. A carta da âncora. A carta da âncora confirmando essa questão de estabilidade, tá bom? Aqui falando um pouco mais sobre estabilidade. Até mesmo entrando aqui para alguns de vocês agora numa questão financeira, numa questão de estabilidade realmente profissional, numa questão que... Vou te botar aqui o baralho cigano mais à frente. A carta que começou conduzindo vocês agora, estabilidade e boa sorte. Talvez por esse coração que vocês têm aqui, esse coração de querer proporcionar uma união familiar, um coração de querer proporcionar o bem-estar a outras pessoas, aqui a carta para vocês já vem trazendo muito boa sorte aqui nos teus caminhos. A carta do trevo realmente, junto com a carta da âncora, uma boa sorte a um nível de realmente trazer estabilidade aqui para a vida de vocês. A carta do lírio trazendo paz aqui para a vida de vocês. Provavelmente vocês aqui tendo uma atitude muito linda e a espiritualidade vindo aqui te compensar, vindo aqui como uma forma realmente de merecimento. Sabe aquela coisa do que você planta, você colhe? É exatamente isso. A carta do pássaro são essas conversas. A carta do pássaro fala mais uma vez sobre essa união, fala muito mais sobre pessoas junto, pessoas conversando, pessoas aqui realmente confraternizando e você podendo proporcionar isso aqui para sua família. E você vai colher muitos frutos positivos, tá bom? Se você realmente sair dessa solidão aí, se você sair dessa... Realmente assim, se você acha que tá todo mundo afastado, seja você a união de todo mundo, sabe isso? Você vai colher muitos bons frutos por essa atitude. A carta do cão. A carta do cão é esse instinto de proteção. A carta do cão nesse momento vem falando realmente sobre esse instinto de família, de fidelidade, de harmonia, sabe? Todos juntos. Aqui a carta do cão realmente falando aqui, confirmando você, bem na sua coluna espiritual aqui do meu jogo, tá bom? E a carta da lua vem trazendo você como uma pessoa de muita intuição, vem trazendo você como uma pessoa muito espiritual, muito espiritualizada, que a Padilha me fala. E pode ser esse aqui até um motivo que você foi a pessoa da sua família escolhida para estar proporcionando essa união para todo mundo, por você ser uma pessoa muito espiritualmente abençoada, por você ser uma pessoa com uma intuição muito forte, uma pessoa com uma ligação espiritual muito forte. Então pode ser por esse motivo aqui realmente que a espiritualidade escolheu você na sua família para estar sendo usado como esse objeto de união. Objeto que eu falo não no modo ruim, tá, gente? Mas para que vocês sejam usados como instrumento, corrigindo aqui a palavra,
um instrumento de união aqui entre a família de vocês. Por você ser uma pessoa muito espiritualmente, muito, como é que fala? Muito ligada à espiritual. A carta da raposa aqui, ela me fala muito sobre observação, né? Você foi a pessoa que realmente observou tudo isso, você realmente está vendo as pessoas muito afastadas, você está vendo aqui pessoas, talvez da sua família, que estão mais depressivas, pessoas que eram felizes. Aqui eu vejo, eu olho aqui para essa carta, eu vejo muito essa máscara aqui, e me traz essa máscara que muitas vezes me fala sobre felicidade, tá? Porque me remete à festa, me remete a carnaval, me remete, está muito próximo aqui das flores. Então eu vejo aqui você observando até mesmo pessoas aqui na tua família que eram pessoas alegres, que eram pessoas que perderam o brilho. Sabe, pessoas aqui que almejavam um futuro, pessoas que almejavam realmente uma vida diferente, sabe, um crescimento aqui na vida, e agora são pessoas que estão muito tristes, sabe, muito tristes, que perderam aqui a felicidade, que perderam aqui a diversão. É como se você tivesse percebido que a tua família perdeu essa diversão aí, perdeu essa fé, perdeu esse brilho. E você vai atrás. E como eu te falei aqui, até mesmo financeiramente você vai ser recompensado, tá bom? Financeiramente, materialmente, a espiritualidade vai te compensar materialmente por isso também, por essa bondade que tu vai estar fazendo, porque isso é sim algo de missão espiritual, isso que é algo de evolução espiritual. E vocês precisam parar de acreditar que quem faz missão espiritual não merece missão financeira. Vocês precisam urgentemente parar de crer nisso, tá bom? Nós espiritualistas, nós espirituais, nós que somos ligados à espiritualidade, nós merecemos sim um financeiro próspero, nós merecemos sim uma vida de abundância, nós merecemos sim, nós plantamos o bem, nós merecemos colher o bem. Então aqui a carta do peixe traz muito isso aqui agora para a tua vida. Que você mentalize muito forte isso aqui, você vai fazer o bem, não que você faça porque você vai esperar colher financeiro, porque você, não é isso que eu estou falando, mas saiba que você merece. Saiba que a espiritualidade quer dar o melhor pra gente. Saiba que o dinheiro é bom, sim. É bom ter dinheiro, sim. O dinheiro não é maldito, o dinheiro não é malvado, sabe? Existem pessoas que se corrompem pelo dinheiro, mas é um problema das pessoas. Mas o dinheiro, ele é bom, sim. O dinheiro, ele é próspero, ele traz prosperidade, ele traz benefícios, ele traz viagens. Ele traz a gente estar em lugares bons, com pessoas boas, a gente comer coisas boas. Então saiba que quando a gente planta o que é bom, o que é bem, a gente merece colher também, e até mesmo financeiramente. Aqui a carta da cegonha vem me trazendo muito uma questão aqui de família, uma questão de proteção espiritual. Essa pessoa aqui, ó, esse ancestral teu, aqui da tua família aqui, ó, trazendo uma mensagem de proteção, essa pessoa que com certeza ela tá num grau de evolução muito alto, essa pessoa que ela é de um grau de evolução muito alto, fala muito sobre uma questão matriarcal, sabe, matriarcal, patriarcal, muito avô, avó, eu não tô vendo aqui que essa união aqui, pode ser que para alguns de vocês seja, tá, algo ligado que é até irmão, a tio, a tia, mas a Padilha me traz muito que é uma questão patriarcal mesmo, assim, de pai, mãe, ou avô, avó, bisavô, bisavó, sabe, assim, mais uma questão mais patriarcal mesmo. Essa pessoa teve uma influência patriarcal muito grande na vida de vocês, na vida da família de vocês. A carta da nuvem. Eu olhei para essa carta e eu vejo essa boca soprando essa nuvem, eu vejo tirando toda essa melancolia, eu vejo tirando toda essa nostalgia, eu vejo tudo aqui clareando. Sabe? Eu vejo que esses pássaros aqui voando, porque sabe, quando depois daquela tempestade, depois daquela chuva, os pássaros começam a voar no céu, as nuvens começam a se dissipar, o céu começa a ficar azul. É isso aqui que eu vejo. Olhando aqui para essa carta aqui das nuvens. Eu vejo aqui se clareando, eu vejo aqui um 2026 de mais leveza, eu vejo aqui um 2026 onde realmente esse tempo mais cinzento aí da vida de vocês vai passar. A carta aqui do coração. Esse tempo aqui mais cinzento da vida de vocês vai passar, e eu ia falar de fogo. E eu olhei agora aqui para essa carta. Laroê, Pomboja, Laroê, Maria Padilha. Eu vejo que esse coração aqui realmente com esse fogo aqui aquecendo novamente. Sabe? Eu vejo que vocês saindo aqui de um momento muito cinza aqui da vida de vocês, de um momento muito para baixo, de uma família aqui muito para baixo, e essa família agora, ela acendendo esse fogo, acendendo essa chama que vai trazer união, que vai trazer respeito, que vai trazer muito sentimento lindo, muito sentimento bonito aqui entre vocês, muito sentimento de união, realmente aqui um coração quentinho, vamos dizer assim. Foi bem o que eu vi aqui com essa mensagem. A carta da chave, dos teus caminhos aqui, da tua espiritualidade confirmando e te pedindo que você
que você vá atrás. E a carta da árvore. Gente, a carta da árvore, ela sempre me remete, aqui eu trago muito essa mensagem para vocês, falando que da árvore, né, como ancestralidade. Então aqui confirmando, aqui no final aqui desse jogo de vocês, essa questão ancestralidade. A tua ancestralidade te buscando, chegando até você de alguma forma para te trazer esse recado, que você seja e que você faça essa união aqui na tua família. A tua família precisa de ti, você precisa se levantar, você precisa tentar. Talvez você não consiga que seja todo mundo. Talvez sim tenha pessoas aí da sua família que sejam difíceis mesmo, sejam pessoas que não dê para unir, enfim. Pode ser que existam brigas aí grandes, coisas que não, né, rivalidades que não tem como. Mas pelo menos é que algumas pessoas façam isso. Não fica na solidão, não fica assim, passando festa de ano sozinha, final de ano sozinho. Se vocês de alguma forma foram convidados, isso que aconteceu com vocês, de terem sido convidados, e vocês terem participado de alguma festa aí de família, ou de algum encontro aí de família, ou até mesmo se conversaram pelo WhatsApp e acabaram falando de alguém aí que quando essa pessoa era viva, essa pessoa promovia essa união, tá? Pode ser que seja o momento de agora você então ser usado aqui pela sua espiritualidade, pela sua ancestralidade para começar a promover essas uniões. E que os próximos finais de ano de vocês, as próximas festas de família de vocês, não sejam mais solitárias, não sejam mais, como fala, de tanta tristeza, de tanta melancolia. Eu acho aqui uma tiragem muito linda, gente, uma tiragem muito poderosa. E eu vou pedir para vocês que, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, é muito importante para mim que vocês comentem bastante. É muito, muito, muito importante. Gente, vídeos de tiragem, normalmente mais espirituais, como essa aqui, mensagens mais espirituais, quando a Padilha traz, normalmente tem um engajamento muito baixo, normalmente tem pouquíssimos comentários. São vídeos que não vão muito longe. E eu amo fazer esses vídeos, eu acho eles muito válidos, eles trazem uma transformação muito profunda dentro da gente, dentro do nosso coração, sabe? Tiram muita gente da depressão, trazem uma ajuda positivíssima para todo mundo. Então eu peço muito vocês que me ajudem com o engajamento nesses vídeos e não deixem morrer. Porque vídeo de amoroso, vídeo sentimental, gente, esses vídeos sozinhos, eu não preciso nem responder comentário de ninguém. Esses vídeos sozinhos, eles vão longe, tem vídeo aqui com 9 mil já. 9 mil visualizações, 7 mil visualizações. Mas vídeos assim mais espirituais, o YouTube nem empurra muito pra frente, sabe? Só porque eu quero continuar trazendo esse conteúdo, eu quero continuar trazendo. Eu quero que a Padilha fale tudo que ela quiser falar através aqui desse canal, que sejam as mensagens dela. E eu não quero que o meu canal vire uma modinha de YouTube, sabe? Onde só fala de amor, pra dar engajamento, de amor pra dar visualização. Eu realmente quero trazer muitas mensagens espirituais e ajudar vocês em muitas áreas da vida aqui. Então, se você quer me ajudar, se você quer, além de, claro, muito comentário, muito, sabe, like, dá o hype aqui nos meus vídeos. Eu peço muito que vocês que gostam do meu conteúdo, que vocês que me assistem do começo ao fim, eu peço desculpa que às vezes os vídeos ficam muito longe, como esse aqui de hoje, por exemplo, nós já estamos com 30 minutos já de gravação. Então, sei que às vezes são vídeos longos, mas se vocês gostam do meu conteúdo, assistam o vídeo completo, deixem bastante comentário, principalmente nesses vídeos aqui que são mais espirituais. Porque os de amor, eles por si só, eles andam, eles caminham. Mas eu quero que esse canal aqui, ele seja realmente um instrumento para tocar o maior número de pessoas possível, tá bom? E não se esqueçam também do Caderno da Padilha, quem puder contribuir. Eu consegui trazer baralhos novos aqui pro canal, tá? Porque foram aqui já das contribuições. Velas aqui pro canal, cada vez tem bastante vela, tem rosas. Tem aqui um cenário que eu tô caprichando, teve árvore de Natal, eu tô realmente tô me empenhando em trazer para vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo do bem, um conteúdo que realmente ajude as pessoas e com uma estética também que seja agradável para os olhos de vocês. Estou fazendo o que eu posso para que esse canal seja um porto de acolhimento aqui no YouTube, tá bom? Então quem quiser me ajudar, quem quiser contribuir com o meu canal é muito, muito, muito bem-vindo. Eu me despeço por aqui, tá bom? Desejo para todo mundo aqui bênçãos de Maria Padilha, que Deus abençoe todos vocês. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau, tchau.